qual que é o novo protagonismo da imprensa na era dos dados, tá? Eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente tem hoje. Só para me apresentar aqui, eu sou especialista em insights e análise de mídia da Cortex, tá? E eu tenho trabalhado no mercado de análise de mídia desde o começo do século... Desse século, eu sei que não pareço tão velho assim, né? Mas assim, eu fui um espectador atento e próximo e privilegiado dessa mudança do consumo de informação, tá? Então eu entrei no mercado com o estouro da bolha da internet e as pessoas mais velhas do que eu, existiam pessoas mais velhas do que eu naquela época no escritório, preocupadas com o fim do jornalismo impresso, e eu chego hoje aqui na apresentação para vocês, depois do Brexit, do Trump, Bolsonaro e o escândalo do vazamento de dados do Facebook. E eu tive como desafio profissional ver essa mudança do consumo de informação e mensurar e analisar essas mudanças na forma como a gente consome informação. Quais foram as principais mudanças aqui? Só para deixar todo mundo na mesma página, tá? A primeira mudança é que a imprensa deixou de ter um papel de intermediação, ela passa a ter um menor papel de intermediação entre a informação e o consumidor. A gente passa a ter a lógica do user-generated content, que o líder de opinião, o influenciador, ele passa a ter mais relevância para a construção de opinião, tá? E tem esse aqui que é o mais importante, que é uma mudança de paradigma do valor da informação, né? A gente deixa de sentar na frente da TV, ligar o controle remoto para ser informado, ou abrir um jornal de manhã, para receber no celular assim que a gente acorda as informações. Então, se a informação não se espalhar, se ela morrer na manchete do jornal, ela deixa de ter valor. Então, se ela não se espalha, ela está morta, tá? Então, essas foram 3 mudanças importantes nessa era. Só para a gente entender qual vai ser a minha apresentação, para ninguém ficar ansioso, então eu vou começar com uma introdução, motivação e metodologia, tá? Por que a gente fez. Aqui eu vou falar da imprensa e dos fundamentos da estratégia de relações públicas, que aqui é um framework que eu estabeleci para sair dos 36% para 80%, né, para ajudar a trabalhar com dados, e vou fazer umas considerações finais. Por que a gente está aqui hoje? Por que eu cheguei para o pessoal e falei, não, acho que a gente precisa fazer esse estudo aqui. Eu tenho o privilégio de estar no meu dia a dia conversando com os principais gestores de comunicação do país aqui, né? Representado por esse e pelo Fernão, mas eu tenho alguns outros clientes que estão vivendo essa dinâmica. E eu sentia muito essas 3 questões. O senso comum hoje aponta para uma perda de relevância da imprensa, né? Isso a gente ouve muito nos almoços de domingo e nas discussões com a minha sogra, né? Obrigado. A gente vive uma coisa que a gente vive muito essa era da fake news, né? Que alguns especialistas já estão chamando de falta de alfabetização midiática. As pessoas não sabem nem o que é notícia e vão falar que é uma fake news, né? Tanto que chamam a folha de fake news. A folha não pode ser uma fake news porque ela não é uma notícia. Então. Mas o mais importante é essa terceira percepção do profissional executivo de comunicação e relações públicas de que está perdendo espaço para o marketing, porque o marketing tem dados e o marketing conversa com o executivo. Né? Ele apresenta o dado, ele traz para o executivo de uma forma mais profissional. Em suma, tem prevalecido a percepção de que a comunicação direta com o público pode substituir a necessidade da relação com a imprensa. Essa frase aqui me dá arrepio, né? E é por causa dela que a gente está aqui hoje. Uma coisa que eu não gosto, percepção. Tá? A gente não trabalha com percepção, a gente trabalha com dados. Tá? Porque eu estava olhando as pessoas me falando isso e eu olhava para os dados e falava, meu, mas não é, eu conversava com a Ellen e a gente falava, não é, a imprensa tem muita relevância. Né? Então, o que os dados nos dizem, né, sobre isso? Tá? Primeiro, eu vou falar da metodologia, porque eu preciso transformar a comunicação em dados. Eu preciso pegar esse ativo
intangível, que é a comunicação, e transformar em dados, tá? Como que a gente fez isso? A gente primeiro analisou, para fazer esse estudo, mais de 1 milhão de notícias, tá? Bem mais de 1 milhão de notícias. Para conseguir transformar esse 1 milhão de notícias em informação, a gente usa diversas técnicas de ciências de dados, tá? Depois, quem quiser conversar sobre isso, a gente pode conversar melhor. Mas a gente tem 3 KPIs mais importantes. Para transformar a informação em dados que a gente vai analisar, a gente trata de impactos, tá? O impacto, ele é o alcance, tá? Então é quanto que um veículo ou um influenciador ele alcança organicamente as pessoas, tá? Qual que é o potencial de alcance dele, multiplicado pela frequência. Frequência é um fator extremamente importante nessa equação, a gente vai ver mais para frente, mas então, a frequência que você aparece na mídia, no influenciador, e o alcance nessas pessoas vai te dar um impacto que é o quanto que uma pessoa, quanto maior o impacto, maior a chance dessa pessoa gravar a informação que você está passando, tá? Pegando isso, a gente vê se é positivo, negativo, se é promotor, se é detrator, e a gente vai ter os indicadores de promoção, que é o PR, ou o NPS, tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso. E aí vamos entrar no estudo, tá? A imprensa e o fundamento da estratégia de PR. Eu construí um framework aqui para trabalhar com dados, tá? Para quem nunca trabalhou com dados, conseguir chegar no final e conseguir estabelecer uma estratégia a partir dos dados. Esse daqui era o que o Daniel estava falando. Como que a gente sai dos 36% para chegar nos 88% do marketing? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é na frequência de exposição. Lembra que a frequência de exposição está na conta do impacto, tá? Por quê? A gente precisa estar frequentemente expondo a nossa informação para fixar a audiência, a mensagem que a gente quer. O segundo é o agendamento temático, que é o quanto que a imprensa, a mídia, usa a frequência de exposição para agendar os temas da sociedade. Eu lembro que quem estudou comunicação estudou isso. Isso ainda vale. Como que esse influenciador, qual que é o papel do influenciador hoje? Ele passa a ter um papel super relevante na construção de opinião. E como que ele está nesse ambiente. E mais importante, como que você faz gestão de reputação nesse momento VUCA, nesse momento... Vou deixar vocês tirarem foto, estou até orgulhoso. Né? Tá, vamos falar de frequência de exposição, falar de coisa boa. Para todos os 4 pilares eu tenho uma abordagem teórica, tá? Então eu vou passar rapidinho para essa abordagem teórica. As teorias de comunicação, de maneira geral, elas identificam a frequência de exposição como um fator fundamental para um assunto se tornar relevante. Tá? Vocês querem ver os teóricos aqui. O mecanismo da imprensa para construir e influenciar essa audiência é por conta da produção de notícias e produção constante de informação chegando no público. E aí você tem esse terceiro ponto que é um dos pontos mais importantes aqui nesse estudo, que é a comunicação direta. Quando uma empresa, um político decide que vai fazer comunicação direta com a população, ele está se colocando no mesmo patamar da imprensa. E aí ele tem que prestar atenção nesses dois pontos. E de quem que a gente está falando? De quem pode ser? O Bolsonaro, né? Ele assumiu, para todos os estudos de caso eu vou trazer um exemplo de política, tá? Só para um estudo de caso de política. O Bolsonaro, quando ele assume a presidência, ele afirma categoricamente que ele vai usar o que ele chama de nova mídia, né, que são as redes sociais. Né? E aí ele vai falar diretamente com o público dele. Tá? E aqui eu estou comparando com a Folha de São Paulo, poderia ser com qualquer veículo de comunicação, mas o próprio Bolsonaro coloca um antagonismo com a Folha de São Paulo, estrategicamente. A CNN do Trump, a Folha é o que ele coloca, ele faz um antagonismo. Tá? E aí a gente tem, só para a gente entender aqui, o Bolsonaro ele realmente é muito intenso na rede social, ele tem muitos seguidores, mas ele tem
ele é muito ativo no Twitter e não é tão ativo nas outras redes sociais. O que eu estou falando aqui? No Instagram e no Facebook, onde ele tem o maior alcance de número de seguidores e maior alcance orgânico, né, porque o algoritmo não entrega para todos os seguidores, ele entrega para 5% mais ou menos. O Bolsonaro ele é pouco ativo no Instagram e no Facebook. Se você entrar, você vê que ele posta 4 posts por dia, sempre falando de pautas mais institucionais e menos ativo. E no Twitter ele é muito ativo. A Folha de São Paulo decidiu não ficar no Facebook, né? Saiu do Facebook. É muito ativa no Twitter e tem toda o impresso, o site. Se eu for comparar, aqui eu fiz uma conta tímida, tá? E já só esses caras aqui, ele já daria 5 vezes mais impacto diário do que o Bolsonaro. Tá? Isso foi uma conta bem conservadora. Tá? Por isso, a decisão foi, vamos comparar o Bolsonaro no Twitter, é onde ele é mais ativo, é onde ele está trabalhando a rede dele, e a Folha de São Paulo que escolheu também o Twitter para ser mais ativo, assim, faz um bom trabalho lá. E aí a gente tem isso, aí que a gente começa a falar o que os dados nos mostram. Tá? Essa linha azul, essa sombra azul, é o impacto da Folha. O impacto é alcance versus frequência, tá? E aqui é o Bolsonaro, tá? Então, assim, o alcance orgânico da Folha é 1,7 vezes maior do que o do Bolsonaro. Tá? Então, um post que ela vai no Twitter pode alcançar organicamente 1,7 vezes mais. Só que ela posta, em média, 143 posts diários, né? O Fábio está aqui para não mentir. Ela posta muito, então ela está com uma frequência muito grande de informação. Sendo que dessas 143, tem parte que não é política, mas a Folha é essencialmente o jornal, a melhor cobertura da Folha de política, os colunistas de política são muito bons, então tem um peso muito forte de política. É 17,3 vezes mais publicações do que o Bolsonaro. Isso faz com que o impacto da Folha seja 28,3 vezes maior diário no Twitter. Tá? Se a gente pega do dia 12 ao dia 1º de abril, a gente teria tido um impacto de quase 3.000% maior da Folha. Tá? Então, eu peguei o meu celular e abri em qualquer momento, a chance de eu, se eu seguir os dois, a ser atingido pela Folha, organicamente, é muito maior. Tá? Porque ela está postando frequentemente. Tá? E mas o que a gente precisa prestar atenção também? É a taxa de engajamento. Tá? Isso é muito importante. O Bolsonaro tem um engajamento 84,4 vezes maior do que a Folha. Aqui essa linha, essa sombra, eu coloquei outros players aqui. Essa sombra verde aqui são os influenciadores do Bolsonaro. Eu selecionei uns 87 influenciadores, só que no período que eu peguei, alguns não postaram. Tá? Então, o que a gente vê aqui? A gente observa que os influenciadores e o próprio Bolsonaro, eles são muito mais engajados do que a imprensa. Tá? A imprensa tem um potencial de alcance maior e mais engajamento menor. Isso tem um motivo. Por quê? O engajamento ele é emocional. Quando eu vou seguir um influenciador, tirando a gente que segue todo mundo porque precisa, quando eu vou seguir um influenciador, eu sigo alguém que vai confirmar a minha opinião. Tá? Eu não vou seguir alguém que pensa diferente de mim, porque a gente tem um viés cognitivo para seguir pessoas que confirmem a nossa opinião. E quando esse cara fala, eu emocionalmente vou lá e vou reagir a isso de uma maneira mais fácil. É mais comum que eu reaja. Eu acho que para a imprensa não tem isso. A imprensa é publicação de notícia. Eu acho que eu devo ser uma das únicas pessoas aqui, não sei se tem alguém que faz isso, que de domingo eu bato na mesa, subo e brigo com meu irmão falando: a Folha é foda, o Hélio Gaspari fez uma coluna do caralho. Ninguém faz isso. Não. Ninguém faz, eu faço. Mas ninguém faz, né? Isso não faz. Então é isso, assim. Então, juntando tudo, só para entender, isso daqui tem também a ver com o algoritmo. Se você pega esse tamanho dessa bolha aqui,
é quantas vezes eles estão publicando, tá, o tamanho. Então, os 77 influenciadores, eles publicam quase 2 vezes mais do que os 5 veículos de imprensa. Só que os 5 veículos de imprensa têm 11 vezes mais potencial de impacto. E aqui os Bolsonaros são mais, a família Bolsonaro tem mais engajamento. O que acontece, né? Para esses caras aqui, eles levantam hashtag. Eles defendem o Danilo Gentili no Twitter. Né? Ontem o Danilo Gentili estava no Trend Topics. Né? Eles estavam defendendo. E dá a impressão, quando você está olhando para a hashtag, que esse assunto é muito importante. Só que é importante para esse público aqui. Esse público é 5%, 6% da população brasileira. Tá? E aí, esse cara aqui, a informação volta para ele, e ele tem esse efeito bolha. Então ele está muito ativo na rede social, você está vendo muito isso, você está achando que é muito importante, mas se você for ver isso daqui, no percentual total da população brasileira, dos votantes, não dá 5%, 6%. Tá? Para concluir, tá? Então, falando da frequência de exposição e protagonismo da imprensa. Sob a ótica da frequência da exposição, portanto, a imprensa permanece com protagonismo muito alto. Tá? Já a mídia tradicional, né, ela garante uma frequência de exposição e impacto inúmeras vezes maior do que a comunicação direta. Então, se eu for fazer uma estratégia de comunicação direta, eu vou ter que ter uma frequência, né, nessa estratégia, e eu não vou conseguir, eu não tenho 50 jornalistas publicando notícia. Aqui um exemplo prático do cliente, eu vou pedir para não tirar foto aqui agora, tá? Então, essa aqui é um exemplo do setor de uma empresa do setor de beleza que começou a falar mais de sustentabilidade e aí depois de uma frequência muito alta de exposição sobre sustentabilidade, saiu uma pesquisa observando que ela era a marca mais percebida nas questões de diversidade. Ela publicou, saiu muito na imprensa e passou a ser percebida assim, sendo que normalmente a concorrente dela que era mais percebida como sustentabilidade. A segunda pauta é o agendamento temático, que quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre isso, e isso provavelmente vai ser a minha tese aí de mestrado e doutorado, né, sobre agendamento temático. Na teoria, né, a gente tem os modelos de agenda 7, que é falando que a mídia influencia o público, né? Quem estuda comunicação está muito habituado com isso. A pauta da mídia e a pauta do público tem uma incidência, né? Tem uma relação. É muito importante a consonância das notícias do meio, né? O gatekeeper. Quem decide o que é o valor da notícia, que são os gatekeepers, eles têm mais ou menos a mesma decisão do que é e o que não é notícia, porque é uma questão social. E aqui são 2 pontos dessa teórica aqui, que eu acho que é mais importante, que você tem um debate sobre qual que é o papel do agendamento temático e as redes sociais, né? Como que mudou isso, né? Tem uma mudança, eu vou trazer algumas mudanças. Você tem o compartilhamento, né? Que você compartilha e ajuda você a impactar incidentalmente outras pessoas. E as informações vistas nas redes sociais, ou seja, o que está no nosso feed, a gente passa a achar que é o mais importante. A gente achava que era mais importante a manchete do valor econômico, agora a gente começa a achar importante também o que está no nosso feed. Tá? Por isso que é importante a Folha estar publicando frequentemente. E aí eu vou trazer aqui um dos meus exemplos favoritos, que é a estratégia da Operação Lava Jato. Tá? O Moro, é sabido isso, é público notório, ele publicou na tese dele. Ele sabia que para conseguir fazer com que a Operação Lava Jato desse certo, ele precisava ter a opinião pública próxima dele. Tá? Como que essa estratégia da Operação Lava Jato construiu um ambiente de opinião favorável à eleição do Bolsonaro? É isso que a gente vai ver agora. É interessante, né? Qual foi a estratégia da Operação Lava Jato? Frequência de exposição. Para você agendar, você precisa ter frequência de exposição. Que é mostrado por essa linha aqui. Tá? Aqui ó, a gente vê uma frequência de exposição mais intensa aqui, perto do julgamento do Lula. Aí você tem um pico aqui na prisão do Lula. Isso é importante. Tá? Todo mundo aqui, que é brasileiro, viveu os últimos 5 anos aqui no Brasil, acordou de manhã um dia, ligou o Bom Dia Brasil e foi impactada. 25ª, 37ª Operação Lava Jato, ligou o Boechat, ele estava falando até um
Igual o Boechat, ele falando sobre a Lava Jato. Então a gente estava sendo impactado muito sobre isso. Isso foi uma exposição frequente. Nessa exposição, nessa linha cinza aqui, o que a gente vê é o quanto que essa cobertura estava associada diretamente à corrupção. 78,1% da cobertura da operação ligava diretamente à corrupção. Tá? Isso é importante. O que aconteceu? A gente passou a entender que a corrupção era um dos temas fundamentais para o Brasil. A Operação Lava Jato agendou a corrupção como um dos temas fundamentais. Na pesquisa Datafolha, agora, a corrupção aparece entre os 3 principais pontos de decisão do voto que foi fundamental para a decisão do voto. Né? E aí, o que a gente tem? Os políticos, Lula, o Temer, o Aécio Neves e o Alckmin, e os partidos políticos, os tradicionais, eles foram envolvidos diretamente nessa cobertura, sendo que o Lula e o PT foram os mais impactados por isso. Tá? E aí, o que acontece? Eu gosto sempre de trazer os dados da imprensa que a gente está acompanhando, e o dado da imprensa, ele antecipa pesquisas de opinião pública. Tá? Eu trabalho com isso há 15, 16 anos, isso é um fato. Assim. A gente antecipa pesquisas de opinião pública acompanhando de forma sistemática a imprensa. O Ipsos fez uma pesquisa logo depois daquele pico do Lula e mostrou que 99% das pessoas tinham ouvido falar da prisão do Lula. O que acontece? Aqui, esse 1%, esse cara que não ouviu falar, ele vai estar no meio do mato. Né? Porque a gente, assim, se você não tivesse vindo TV, se não estivesse fazendo nada, se fosse na padaria, você ia ser impactado incidentalmente por essa informação. E o impacto incidental é muito importante para o agendamento temático. 70% acreditavam que o Lula teve participação no esquema de corrupção e 57% consideravam culpado. Essa pesquisa do Ipsos, um pouco antes que é o Pulso Brasil, um pouco antes das eleições, mostrava que tinha uma grande propensão das pessoas não votarem em políticos associados ao Lava Jato. Mas o que eu mais gosto aqui, que é o que a gente tem que prestar atenção, é esse dado aqui. O Lula, em 2010, saiu do governo com 4% de rejeição. Ele tinha 82% de aprovação. Ele teve a melhor aprovação da história. Tá? Como que você muda esse ambiente de opinião? Né? Ele não muda do dia para a noite, ele muda devagar o ambiente de opinião. De 2010 para 2018, 44% das pessoas não votariam no candidato indicado pelo Lula. Isso daqui não é só por causa da imprensa, tem outros fatores econômicos que também influenciam na formação da opinião, mas eu estou colocando aqui o ponto de vista da imprensa. E aqui esse é um dado interessante, que é um dado que eu gosto bastante, que aqui ali é a taxa de veículos por 1.000 habitantes. Então eu peguei todas as cidades do Brasil, quantos habitantes ela tinha, quantos veículos de imprensa ela tem, isso é um dado do Atlas da Notícia. Você pega a quantidade de votos do Jair Bolsonaro e do Haddad também. Se você faz um zoom para cidades que têm mais de 20 veículos, você percebe uma coisa importante. 71% dessas cidades, com mais de 20 veículos, o Jair Bolsonaro teria ganhado o primeiro turno. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse ambiente de comunicação, essa construção, um dos pontos para isso é a construção dessa estratégia de colocar a corrupção como um dos fatores fundamentais. Tá? Não é o único fator, tá? Pelo amor de Deus. Tá? E, então, o que eu estou achando... Agora, então, o que nos diz aqui o agendamento e o protagonismo da imprensa? No que diz respeito ao agendamento temático, a sociedade, o protagonismo ainda é determinado pela imprensa tradicional. Quem sugere as pautas, quem traz as pautas ainda é a imprensa tradicional. A comunicação direta é capaz de amplificar e disseminar a informação, mas quem vai ditar o tom da discussão é a imprensa tradicional. Tá? Um exemplo aqui é um cliente, agora praticamente a foto, é um cliente que pegou um grande evento, né, um evento que estava na agenda da sociedade, foi construindo ações frequentes de comunicação para aproveitar o que a imprensa estava falando. Ele entra no agendamento e ele consegue aumentar
em quase 5.000 vezes a exposição favorável dele. Então, assim, se você observa qual que é o agendamento e entra nesse agendamento de uma forma favorável e não desfavorável, você consegue ter um sucesso. Acalmando aqui, vamos falar, tá tudo bem? Então, vamos falar um pouco do papel do influenciador aqui, que eu acho que é um dos fatores que mais gerou mudança aqui. O que acontece? Agora a gente passa a ter a maior seletividade de informação, então a gente escolhe o que a gente vai ler, tá? Quando a gente faz essa escolha, você entra para um público mais fragmentado, que é a questão das bolhas que eu estava falando lá na frequência dos seguidores do Bolsonaro. E aí você tem esse fator aqui que é o mais importante, que a gente tem que prestar atenção. Antigamente, os líderes de opinião, eles estavam na igreja, nos sindicatos, e aí eles recebiam informação da imprensa. Isso é uma teoria, tá? Não sei o que eu estou falando. Two-step of flow of communication. Eles recebiam a informação do sindicato, o líder de opinião, recebia, estava lá e passava para as pessoas. Ele recebia essa informação. Hoje em dia ele produz informação, ele aumenta a sua audiência e ele produz informação. Tá? Só que ele ainda tem esse papel de pegar o que a imprensa está falando e traduzir isso. Tá? Isso aqui, esses teóricos aqui me deixam afirmar isso. Tá? Depois, quem quiser, eu passo esses artigos. E aí, o que eu quero falar aqui é quem que foi o cara que melhor usou a estratégia de influência para conquistar um objetivo? Foi o nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu não sou obsessivo com ele. Ele é uma figura importante. Como que ele usa essa estratégia de influência para conquistar essa presidência, né? Aí eu quero dar um passo antes e eu quero falar sobre causalidade, tá? É muito comum, eu desafio qualquer pessoa a fazer isso agora, olhar para os Trending Topics e, aleatoriamente, hoje de manhã eu olhei e confirmei isso. Se você olhar em qualquer momento, e eu faço essa pesquisa de maneira sistemática, qualquer momento que você olhar, você vai ver que pautas da imprensa, então, estão entre os Trending Topics do Twitter. Então, ontem à noite eu olhei, era o Big Brother, a mídia, né? E hoje ainda estava o Danilo Gentili. Aqui, Globo Fake News, por exemplo, foi quando a Eliane Cantanhede demitiu o Vélez. E o Bolsonaro foi lá e desmentiu, né? Ela falou na Globo News, ele vai lá e desmente. Fica Paulo Guedes, né? Foi quando ele se ameaçou se demitir, tá? E isso era a manchete da Estadão, da Folha, de todos os jornais. Eu aprovo o Bolsonaro, reação à pesquisa do Datafolha, tá? E eu juro por Deus, foi aleatório, isso eu não fiz de propósito. Então existe uma causalidade entre o que se fala na imprensa e o que mexe nas redes sociais, tá? Esse fluxo é o fluxo mais natural. Quando o fluxo é o contrário, que eu chamo de efeito pororoca, né? Que é o mar entrando no rio, ele estoura, ele faz uma força muito maior. E a gente vai ver um exemplo mais pra frente aqui, tá? E aí, por que eu estou falando dessa causalidade? Eu estou falando de causalidade porque eu quero falar de correlação, tá? Existe uma alta correlação entre isso daqui, a evolução do Bolsonaro na imprensa, e a reação e a interação com ele nas redes sociais, tá? Existe uma alta correlação, que é de 0,74, quem for estatístico aqui sabe que isso daqui é uma alta correlação. E eu já mostrei que existe uma causalidade antes, tá? Entre o Bolsonaro aparecendo na imprensa e ele se tornando mais ativo, mais reproduzido nas redes sociais. A gente tem um agendamento temático aqui que é a Copa do Mundo, tá? Então estava todo mundo falando da Copa do Mundo. De repente a pauta vira, começa a falar sobre eleição. O Jair Bolsonaro, que já estava estrategicamente trabalhando aqui, não foi por acaso, estava trabalhando aqui estrategicamente, ele sobe em termos de exposição, ele ainda sobe mais após a facada. Esse foi um fator incidental fundamental para a eleição do Bolsonaro, tá? Porque a gente sabe que normalmente você tem um tempo restrito para
na cobertura para os candidatos, especialmente em TV. E aí quando ele toma uma facada, ele tem uma maior exposição incidental, né? Ele aumenta a presença da mídia dele em 85% e ele aumenta em 188% a taxa de engajamento. E qual foi a estratégia do Bolsonaro para ele conseguir isso, né? Ele, primeiro, como a gente viu, ele aumentou a base nas redes sociais, então desde janeiro ele estava lá falando nas redes sociais, ele aumentou em 41% de janeiro a setembro. Depois da eleição, que ele fica mais famoso, ele aumenta ainda, ele quase dobra em 78%. Tá? Isso é extremamente relevante. E ele estava aparecendo na imprensa também, Super Pop e da vida. Tá? Mas ele faz uma coisa mais relevante, ele trata de assuntos aderentes à demanda da sociedade exposta pela cobertura da Operação Lava Jato. E ele tem um número para provar isso. No decorrer de 2008, ele publicou 61 posts no Twitter, tá? E isso que vai para a rede dele, contrários ao teor da corrupção. Ele falou 6 vezes mais do que o Alckmin sobre corrupção. O Alckmin não tratou desse tema nas campanhas. Ele é muito mais ativo nas críticas ao PT, ao Lula, ao PT e à esquerda. Foi 3,25 vezes mais que o Alckmin. E lembra, gente, o que a população estava achando importante com o agendamento, com a própria Datafolha, o Ibope mostrando que corrupção era o tema fundamental e tinha um momento anti-establishment aqui. Então ele estava falando que as pessoas queriam ouvir. O ambiente de opinião foi para ele, estava lá falando que as pessoas queriam ouvir. Enquanto o Alckmin falou basicamente contra o Bolsonaro. Ele estava atacando quem estava falando o que as pessoas queriam ouvir. Ele tentou associar o Bolsonaro ao PT. Isso é um dos motivos que a gente pode considerar que bem sucedida a estratégia dele. O que a gente aprende com isso? Em relação à disseminação e mediação, tanto de informação quanto de opinião, aqui sim as mídias sociais têm cada vez mais relevâncias e quebram o monopólio da mídia. Ou seja, a mídia antes, ela tinha o monopólio da opinião, né, que até tem a teoria do espiral do silêncio, que se você pensava diferente de alguma coisa, você caía numa espiral de silêncio. Hoje em dia, pessoas que pensam diferente, elas podem se encontrar por causa de líder de opinião. Por exemplo, você pode achar que nas reuniões de direito, sabe? As pessoas começam a se encontrar nesse sentido, assim, sabe? Ainda assim, as pautas dos influenciadores só transformam em temas relevantes para o maior número de pessoas quando estão alinhadas à agenda da sociedade. E foi o que o Bolsonaro fez. Um exemplo aqui é de uma empresa do setor que trabalha com concessões públicas, que acompanha, é uma estratégia super inteligente, é acompanhar o que os influenciadores estão falando, para entender o que o seu público está pensando, se eles influenciam no que o seu público pensa. Aqui é uma empresa do setor de infraestrutura, né? Ela entende o que os influenciadores estão falando sobre concessões para conseguir entender como que vai ser o risco, as oportunidades e investimentos. Estamos acabando, gente. Vamos falar de gestão de reputação, tá? Que são os pontos mais importantes. O que é reputação? Reputação é o que os outros falam da gente. Então eu estou aqui falando um monte de coisa boa, estou falando de mim, eu estou falando de mim mesmo, eu não tenho valor nenhum. Se vocês gostarem do que eu estou falando aqui e falarem de mim, isso começa a ter mais valor, tá? E aí, o que acontece? A imprensa, você tem a questão da esfera pública, a polis, né, ele vira essa estrutura comunicacional, então a imprensa é fundamental para estruturar esse ambiente onde a gente se fala. Então, e a imprensa é fundamental para a construção de reputação. Tá? A reputação de uma marca é um ativo custoso, lento para ser construído, e para perder a reputação é um segundo. Tá? Uma besteira, e principalmente nessa era dos dados. E aí eu trouxe como exemplo aqui a crise de imagem do Gustavo Bebiano. Eu acho que a gente lembra. Foram tantas crises, mas eu acho que essa foi a primeira. Tá, essa foi a primeira. Eu não sei se vocês lembram, a Folha de São Paulo estava fazendo uma cobertura que é quase padrão da Folha, de investigar, estava investigando as candidaturas do PSL, e só a Folha estava falando isso. Tá? Era uma pauta quase que exclusiva da Folha, os outros jornais estavam em duas pautas um pouco mais impactantes. Brumadinho e a morte dos meninos do Flamengo, ninguém estava interessado nisso.
você tivesse dado as respostas padrões, talvez tivesse caído. Só que o nosso amigo Carlos Bolsonaro, ele decide no Twitter responder o Bebiano, num post do antagonista, e publicar o áudio do pai contradizendo o ministro. Mostrou desarticulação. E aí aconteceu o efeito pororoca, que eu estava falando lá. O negócio que estava aqui é a cobertura da Folha. O que acontece? Ele aumenta em quase 1000% a exposição desse assunto. As pessoas não estavam falando disso. E de repente esse assunto estoura, vai para todas as manchetes dos jornais. Um post do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, o efeito do Bolsonaro que chega organicamente ali para 500 mil pessoas, foi para 7, 8 milhões, 10 milhões de pessoas. Tá? E aí o que aconteceu? O NPS dele, que é a reputação, ficou em menos 57%, que está aqui na tabela, crise de imagem. Se qualquer cliente meu tivesse agora com menos 57%, essa palestra tinha sido cancelada. E essa palestra é talvez a coisa mais importante que eu já fiz na minha carreira. Eu fiz cerimonialmente. Então, eu cancelaria, a gente ia parar e ia sentar lá e falar, ferrou. E aí o que acontece? Você vê que a cobertura ela aumenta na imprensa, nas redes sociais ela acompanha, mas ela continua tendo um aumento aqui, mas nas redes sociais ela para. Na imprensa fica em menos 41,9%, nas redes sociais, como o Bolsonaro tem essa rede de ativação que protege ele, fica em menos 15,1%. Mas o resultado disso, eu acho que, e assim, os especialistas estão me mostrando isso. A popularidade do Bolsonaro caiu 15 pontos, em menos de 3 meses, não aconteceu nenhum outro fator relevante de mudança de opinião pública, desemprego, não deu tempo. É um momento, ainda um momento de amor, assim, de lua de mel. Ele cai basicamente por um problema de gestão de comunicação. Essa é a importância, por isso que a comunicação direta talvez não funcione. Que é isso que eu vou falar agora. Devido à credibilidade e audiência menos fragmentada, a imprensa passa a dar um tom de como a agenda é trabalhada. A reputação é um tema sensível que não está sob controle da comunicação direta, mediada pela imprensa. Lembre-se do Habermas. Em resumo, não se constrói reputação via comunicação direta. É necessário ter intermediação da mídia tradicional. Esse daqui é um exemplo muito bom, né, de uma empresa do setor automobilístico, que aqui é legal que é a evolução de linha de tendência. Quanto mais essa empresa se relaciona, aumenta as ações de relacionamento com a imprensa, melhor fica a reputação dela. E isso tem uma autocorrelação. É de 0,61 quando eles comunicam o recall, porque o recall ele cai, né, a reputação, e sem recall de 0,72. Então, a maior relacionamento, e é uma empresa muito boa de relacionamento com a imprensa, né? E ela consegue ter essa correlação, ela aumenta as ações e faz com que a reputação melhore. Bom, é isso. Tá? Então, para concluir, a comunicação na era dos dados, então ao contrário do que apontava o senso comum mencionado na abertura, nessa era de disseminação da informação, a imprensa tem mantido uma alta relevância na construção da opinião pública. Alguém fotografa isso para mostrar para minha sogra. Tá? E os trabalhos de relações públicas e comunicação direta, eles não são opostos, eles são complementares e tem que ser pensado de forma coordenada. As empresas que coordenam bem essas duas, o que está acontecendo na imprensa e as estratégias de comunicação direta, elas fazem muito sucesso. Por fim, qual que é a conclusão disso? Assim? A imprensa permanece com o papel de definir o clima de opinião do público, no relacionamento de longo prazo. Quando a gente viu a opinião pública, ela demora para mudar, né, o sinal dela. E principalmente, a lógica das redes sociais tende a amplificar a informação, lembra do agendamento temático, e o universo vai segmentado. Então o influenciador ele vai lá influenciar aquelas pessoas que pensam igual a ela, que confiam igual a ele. Tá? Então você tem que saber trabalhar nesses dois ambientes. É isso. Obrigado.